A paz de Jesus esteja com você, esteja conosco nesse dia de quarta-feira, dia 14 de janeiro. O evangelho de hoje vai nos dizer que todos procuram o Senhor. E você? E nós? Procuramos Ele? Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 até o 39. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e a pôs a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo, encontraram-no e disseram: "Todos te procuram." E ele respondeu-lhes: "Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso que eu vim." Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia e expulsando demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos, então, no evangelho de hoje, Jesus realizando muitas e muitas curas. Muitos procuravam o Senhor, e o Senhor curava a todos que estavam oprimidos de doenças ou estavam aprisionados por demônios. Jesus, com sua autoridade, curava e libertava. E nós também vimos que Jesus curou a sogra de Pedro, tomando-a pela mão, e ela imediatamente foi curada. E o evangelho vai nos falar que ela logo em seguida pôs a servi-los. Jesus então vai apresentando a cada um de nós o seu reino, e o seu reino com as curas, com as libertações e sobretudo com o ensinamento de sua doutrina. E à medida que fomos curados, libertados, é necessário a gente ter essa consciência. Em gratidão a Deus, podemos servir também ao seu reino, conforme os dons de cada um, servir ao reino de Deus. A sogra de Pedro, uma dona de casa, começou a servi-los lá quando ela foi curada. Mas o Senhor, Ele nos chama, nos cura e nos liberta para também servir ao seu reino conforme os dons que cada um de nós Ele concede. Mas nós vimos algo muito importante nesse evangelho, que Jesus, depois de realizar tantas e tantas curas, ele se dirigia a um lugar deserto e se colocava em oração. Meu irmão, minha irmã, precisamos desse tempo para nós também. Buscar um local de silêncio, numa capela, numa igreja, no quarto de casa, em algum local. Buscar um local de silêncio para que você possa dedicar um momento de oração ao Senhor, uma oração de pedir, uma oração de agradecimento, uma oração de louvor, uma oração de ação de graças, uma oração de adoração. É necessário, porque é nessa oração diária que nós nos revigoramos para aí continuar a nossa caminhada, a caminhada de servir ao reino, a caminhada cotidiana de nossas vidas, que também é necessário que tenhamos o discernimento, a ciência e a sabedoria do Senhor para conduzir a nossa vida. Que possamos, então,
dedicar uma parte do nosso dia para essa oração, para assim encontrarmos a força no Senhor e continuar a nossa caminhada diante das circunstâncias diárias que nos apresentam. Peçamos então ao Senhor que Ele venha derramar o Teu Espírito Santo para que possamos assim anunciar o Teu reino. Hoje é quarta-feira, a igreja dedica a família, sim, a família. É a família o local também que precisamos anunciar o reino. É a família a qual nós devemos servir também. As pessoas que estão próximas de nós, esposo, esposa, filhos, irmãos, irmãs, pai, mãe, a essas pessoas precisam servir e anunciar o reino do Senhor. Que o Senhor possa, nessa quarta-feira, abençoar as nossas famílias, abençoar com cura, com libertação e também cada um possa abençoado com a palavra e assim vivenciar a palavra de Jesus. Que São José, na sua intercessão, que Nossa Senhora, Rainha do Céu, pela sua intercessão, Santo Inácio de Loyola, nosso baluarte, e sua intercessão, possa ser derramada a bênção sobre nós, sobre as nossas casas e nossos familiares. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.